Bom dia! Receber um presente é uma coisa maravilhosa. Você já recebeu? Mas há presentes que a gente não sabe muito bem como usar ou como extrair o melhor potencial daquele presente. Pois é, eu quero lembrar a você que lá na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 34 até o 43, lá há uma história real sobre o nascimento de Jesus. E a Maria, mãe de Jesus, aquela jovenzinha, ela recebe uma excelente notícia, que ela seria a mãe do Salvador, Jesus Cristo. Excelente notícia, mas ela não tinha ideia de como isso iria acontecer. E naquele momento ela faz uma pergunta. Ela diz: como acontecerá isso? Ela pergunta para o anjo Gabriel. Ela desejava crer, mas ela não conseguia apalpar, ela não conseguia visualizar, ela não conseguia imaginar de que forma a lógica disso poderia ser desenvolvida. Mas o desejo dela era crer. Algumas vezes a gente também fica assim. A gente fica feliz com a notícia que recebe, mas porque a gente não consegue crer, porque a gente não tem ideia de como isso pode acontecer, a gente acha impossível e parte para o primeiro passo da incredulidade, da falta de fé, o que ofende o coração de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Maria, que é uma mulher de fé, ela abre a pergunta, ela abre o coração e diz: como será isso? Maria mostra o desejo de crer. E o anjo Gabriel diz: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Maria, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Então entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta disse: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Que experiência boa! Quando a gente abre o coração para desejar, crer, o próprio Deus, Ele envia a sua palavra a nós. E ao enviar a sua palavra, a fé em nós vai brotar, vai surgir, será derramada. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E Maria continuou ouvindo aquilo que Deus enviou, o recado que Deus enviou através do anjo para ela. E ela recebe uma dica. Uma dica é uma coisa importante. Uma dica errada faz a gente pegar um atalho e fugir do alvo. Mas uma dica divina é uma orientação divina. E foi o que Maria recebeu. Maria recebeu a orientação de que a prima dela, a Isabel, já estava no 6º mês vivendo esse tipo de milagre. Um milagre de gerar sem ser possível. Então, Maria sai depressa. O verso 39 diz que ela foi depressa. Levantar-se, crer e confiar naquilo que Deus está falando e mostrar prontidão, isso é crer. Algumas vezes a gente não consegue imaginar qual é o projeto de Deus na nossa vida, mas se a gente for na direção daquilo que Deus está nos apontando pela sua palavra, pela sua voz, pelo seu desejo, nós chegaremos lá. E era isso que Maria precisava. Maria precisava fazer a obra de crer
que aquilo que Deus estava desenvolvendo nela, a gestação impossível, era uma obra divina. Era Jesus que ela iria gerar. Mas ela precisava de prática. Ela era uma jovem virgem e ela foi depressa visitar sua prima. Que bom, porque ela passou, diz a Bíblia, que ela ficou com Maria até que esse período da gestação se concluísse. E foi uma excelente ideia, porque em breve Maria também, já nos últimos dias de gestação, ela iria viajar com José, iria até Belém, e lá ela faria o parto, ela mesma, ela e José fariam o parto de Jesus que nasceria. Mas ela é virgem, ela não está habituada a ter filhos. Isso significa que a experiência que ela aprendeu naquele tempo com Isabel foi de muita valia. Obedecer à voz de Deus é importante. Ouvir o que Deus tem a dizer é importante. Mas ter prontidão, boa vontade, fazer o melhor e depressa, na hora certa, isto é mostrar fé, mas mostrar zelo, mostrar empenho, faz diferença. Maria, no tempo certo, no momento certo da boa notícia, ela imediatamente começa a atuar em prol da boa notícia. Ela recebe o presente, a notícia de ser mãe de Jesus Cristo, e ela começa a se aprontar na bagagem pessoal de apalpar a fé, de colocar a fé em prática, de consolidar a fé que Deus derramou no coração dela. E você e eu temos feito isso? Estamos olhando a palavra de Deus, ouvindo o que Deus está falando, mas não só isso, nosso coração tem estado pronto, disposto e buscado fazer o melhor, buscado se organizar para fazer a vontade de Deus. E organizar-se muitas vezes significa se desprender. Maria teve que sair do lugar onde ela estava para ir encontrar Isabel e ficar um tempo lá e aprender sobre esse momento da gestação. Deus também quer fazer coisas na nossa vida e tem falado isso através da sua palavra. Deus nos diz que nós devemos começar a fazer os planos pedindo a sua orientação. Então é preciso começar a orar e abrir a palavra de Deus e saber qual é a orientação que Deus nos dá para planejarmos alguma coisa, para estruturarmos alguma coisa, famílias, carreiras, coisas importantes que muitas vezes nos levam para muitos anos de jornada. E eu quero hoje orar com você sobre essas decisões que eu e você temos que fazer muitas vezes, mas precisamos de prontidão, hoje, agora, nos empenhar como Maria se empenhou. Sabe o que a Isabel disse para Maria quando viu toda aquela atitude? Ela disse assim: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ela recebeu a confirmação que ela era bem-aventurada. Maria teve uma experiência sobrenatural, um anjo dizendo para ela que ela seria mãe de Jesus. Mas ela não ficou apenas nessa experiência sobrenatural. Ela pôs em prática aquilo que Deus falou com ela. Observe, Isabel, o milagre do impossível de uma senhora idosa começar a gestar está acontecendo. Eu sou o Deus do impossível. E Maria foi. E que hoje eu e você possamos orar assim. Quando nós percebermos que o nosso Deus é maior do que a gente imagina, Ele é Deus do impossível. Nada é impossível para a minha vida, para a sua vida. Mas precisamos ter a prontidão de Maria, nos levantar e agir em direção àquilo que Deus está dizendo. Confiar aquilo que o Senhor nos disse e tornar isso prática na nossa vida. Agir em direção a isso. É semelhante àquela história que a gente escuta. Quem acredita que vai chover, usa guarda-chuva na bolsa. Foi isso que Maria fez. Se ela seria mãe
Então, nada melhor do que conviver com as novas mães. E Isabel, a prima dela, era uma nova mãe. Eu quero orar com você assim também. Que você possa gestar as promessas de Deus na sua vida e elas se tornarem práticas. Que você haja com mentalidade, com visão, com atitude do novo, do Deus do impossível. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do impossível da época de Maria e o Senhor não mudou. O Senhor é atual. Muito obrigada. E nós queremos te pedir que cada impossível hoje, na vida de cada um de nós, comece a se tornar realidade. E aquilo que depender da nossa atitude, da nossa prontidão, que o Senhor venha nos apontando o caminho, que a gente se lembre de buscar experiências de fé, da gente se preparar para tudo aquilo que o Senhor já disse que deseja de nós. Um coração puro, um coração arrependido, perdoador, misericordioso. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, porque Jesus é essa boa notícia, que até no momento em que ele foi programado para chegar na vida de Maria, já foi uma alegria no coração dela. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz de cada uma de nós como Maria, bem-aventurados aquele que ouve e escuta a sua voz. É no nome de Jesus que eu te peço que o ouvinte de hoje, que está nos ouvindo, receba do Senhor essa porção da palavra, de que o Senhor é Deus do impossível. Se levante hoje para um novo dia, para um novo momento, com atitudes de fé e esperança nesse impossível se tornando possível. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Um excelente dia. Amém. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser.